Aos 15 anos, Simone de Beauvoir fez a minha cabeça com o segundo sexo. Acho que o maior problema que o mundo enfrentará em 20 anos é o colapso populacional. Daqui a pouco você vai bater uma selfie quando vê uma mulher grávida na rua. Tem que ter controle da natalidade, né, gente? O Brasil pobre, miserento desse jeito, faz filho. Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema Feminismo e Demografia. Qual a relação entre ambos? Em nosso último episódio, cujo link pode ser acessado aqui embaixo na descrição, juntamente com as referências deste vídeo, abordamos a relação entre a rejeição ao reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo e a degeneração da masculinidade contemporânea, aplicando o magistério de sempre da Santa Igreja aos recentes casos de condenação por abuso sexual dos jogadores de futebol Daniel Alves e Robinho. Naquela ocasião, os Santos Padres Leão XIII, na encíclica Arcanum Divini Sapientiae de 1880, Pio XI, em sua encíclica Casti Connubii de 1930, e Paulo VI, com a encíclica Humanae Vitae de 1968, alertavam-nos quanto às danosas consequências do divórcio e da contracepção para a relação entre homens e mulheres e para a instituição divina da família, fundada no matrimônio cristão, sacramental e indissolúvel. Vale notar que, mesmo no caso de ter havido irregularidades ou injustiças nos processos movidos contra os jogadores, pois também é fato que a ideologia feminista frequentemente se vale de pretextos, manipulações e mentiras em seu ódio infernal contra os homens, uma vez que um homem se deixa seduzir ao pecado pelo demônio, sujeita-se automaticamente às suas trapaças e arbitrariedades. Se antes de pecar o demônio relativiza na consciência do homem os obstáculos morais que o refreiam, após o pecado, porém, o mesmo demônio não poupa esforços em lembrá-lo de que foi livremente que cometeu aquele pecado. Uma vez acusado de sua falta pelos juízes deste mundo e consumido pelo remorso, o homem sente, enfim, o peso de sua escravidão, ainda que enquanto vítima de uma injustiça. Assim, neste episódio entendemos ser necessário desenvolver um pouco mais a mesma linha de raciocínio, mas agora de modo a iluminar a relação existente entre feminismo e demografia, bem como suas consequências sociais e econômicas. E a inspiração para essa exposição nos vem sobretudo do fato de que, cada vez mais, temos visto nos meios de comunicação e de fontes insuspeitas, que em nada pretendem promover o ensinamento da Igreja, notícias alarmantes sobre um colapso populacional praticamente certo, graças à dramática redução da taxa de fecundidade no Brasil e no mundo ao longo das últimas 6 décadas. Eu acho importante nisso lembrar que é uma coisa que normalmente não se dá atenção, que há uma decisão sustentada de pessoas, inclusive de mulheres, está bem ligado ao que a gente falava antes, inclusive, de não ter filhos, ou ter um só, não só no Brasil. Mas no Brasil isso é uma coisa muito clara, que não se presta atenção, certo? As pessoas não têm consciência disso quando tomam decisões. Vou ter um filho só, não vou ter filho. Trata-se como um direito do indivíduo, que é óbvio que é um direito, né? Mas que isso sim, num processo sustentado ao longo de 10, 20, 30 anos, está derrubando a população, sim. E não só do Brasil, está derrubando. Daqui a pouco você vai bater uma selfie quando vê uma mulher grávida na rua. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ao investigar se algum ato sexual pode ser praticado sem pecado, apresenta-nos a seguinte conclusão. É pecado o ato humano contrário à ordem da razão? Ora, a ordem racional exige que tudo se ordene convenientemente para o fim. Logo, não há pecado quando o homem usa racionalmente de certas coisas, de acordo com o fim para o qual existem, de modo e em ordem convenientes, contanto que esse fim seja verdadeiramente bom. Ora, como é um verdadeiro bem conservar a natureza corporal de cada indivíduo, assim também é um bem excelente conservar-se a natureza da espécie humana. Ora, assim como para a conservação da vida individual é ordenado o uso da comida,
assim para de todo o gênero humano a prática do ato venéreo, donde o dizer Santo Agostinho, o que é a comida para a vida individual é o ato venéreo para a vida do gênero humano. Portanto, assim como pode não haver pecado no uso dos alimentos, se procedermos de modo e na ordem devidos, como exige a vida do corpo, também pode não haver pecado na prática dos atos venéreos, se o fizermos do modo e na ordem conveniente, como exige o fim da geração humana. Em outras palavras, Santo Tomás de Aquino, seguindo a Santo Agostinho, afirma que a comida está para a saúde do corpo, assim como o ato sexual está para a saúde do gênero humano, algo que ninguém em sã consciência pode negar. O sexo tem uma finalidade natural evidente, a qual o prazer sexual se ordena, pois sem o prazer associado, a finalidade natural do sexo dificilmente seria atingida. Agigantado contra a inteligência, porém, o voluntarismo selvagem contemporâneo busca desvincular radicalmente sexo e continuidade humana, a qual depende, obviamente, da reprodução e da educação dos filhos. E assim sendo, ao contrário de conduzir à liberdade e felicidade geral propagandeadas, esse mesmo voluntarismo selvagem há décadas escraviza indivíduos sob a tirania do prazer venéreo, artificialmente isolado e tornado fim em si mesmo. Em 1960, os Estados Unidos aprovaram a primeira pílula anticoncepcional, que só chegou ao Brasil em 1962. A pílula tornou possível a emancipação sexual da mulher. A mulher podia ter relações sexuais apenas por prazer. E qual seria o modo e ordem convenientes dos atos sexuais humanos a que se refere São Tomás de Aquino, para que a saúde de todo o gênero humano prospere? Vejamos o que afirma mais adiante na mesma Suma Teológica. A fornicação simples, sexo fora do matrimônio, importa uma desordem, que redunda em dano da vida do que nascerá dessa união sexual. Vemos, pois, que todos os animais que precisam dos cuidados do macho e da fêmea para criarem os filhos não praticam o sexo livre, mas o de um macho com uma determinada fêmea. Ao contrário, os animais em que as fêmeas, por si só, são capazes de criar os filhos, praticam o sexo livre, como se vê nos cães e em outros animais. Ora, é manifesto que, para a criação dos filhos na espécie humana, não bastam apenas os cuidados da mãe, que os amamenta, mas muito mais os cuidados do pai, que deve educá-los, defendê-los e dotá-los de bens tanto internos como externos. Por isso, é contra a natureza do ser humano praticar o sexo livre, sendo necessária a união de um homem a uma determinada mulher, com a qual ele permaneça não por pouco tempo, mas diuturnamente e mesmo por toda a vida, e daí vem para a natureza humana a solicitude natural do homem pela certeza de sua prole, porque cabe a ele educá-la. Ora, essa certeza desapareceria com o sexo livre. Ou seja, o modo e a ordem convenientes dos atos sexuais humanos, tal como os estabelece brilhantemente o doutor comum da Igreja, encontra-se no ensinamento de sempre da Santa Igreja sobre o matrimônio, que só se define verdadeiramente como a união sacramental, indissolúvel e aberta à vida entre um homem e uma mulher. E para provar a perfeição dessa divina instituição que é o matrimônio católico, basta observarmos com honestidade as danosas consequências individuais, sociais, políticas e econômicas que decorrem da sua inobservância. Notemos, por exemplo, que a causa da contração e proliferação de doenças sexualmente transmissíveis nada tem a ver com falta de preservativos, mas com promiscuidade. O mundo da prostituição, masculina, feminina, é um mundo virótico e microbiótico. Ah, mas foi lá, não deu nada. Não, mas você já está com um verme, uma bactéria, um vírus que já está lá no seu cérebro, já está lá no seu organismo, no sangue, passa pelo fígado, entra na medula e vai alojar lá no cérebro. O mundo sexual da prostituição é certeza. Se mexeu com isso, você já está doente. De fato, se um homem e uma mulher casam-se ainda virgens e perseveram na fidelidade conjugal, a falta de preservativos não lhes causará mal algum. Ao contrário, em vez de doença e morte, serão agraciados com mais vida pelo dom dos numerosos filhos que provavelmente resultarão de sua amorosa e casta abertura à vida. Por outro lado, o emancipado folião carnavalesco é lembrado a todo momento pelos órgãos de saúde e meios de comunicação de que, para evitar a doença e a morte,
deve se proteger nas relações sexuais casuais que vier a consumar na rua? Carnaval tem que ter respeito e diversidade. Proteja-se do HIV, sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. E não esquece, proteção contra a dengue também. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Ora, não é um contrassenso que o sexo livre, supostamente uma conquista libertadora do gênero humano, seja ao mesmo tempo objeto de grave preocupação para a saúde pública? E mais ainda nos casos de pecado sensual contra a natureza, como sempre o definiu a Santa Igreja? Fato é que a simples observação demonstra haver algo de intrinsecamente infeccioso na perversão sexual e na contínua variabilidade de parceiros, como o prova a obsessiva necessidade de educação sexual solicitada pela mentalidade revolucionária, numa demonstração de que o pecado, sendo uma ofensa à infinita dignidade de Deus, resulta em prejuízos à dignidade do próprio homem, reflexo da dignidade divina por ele ofendida. Mas ainda que o infortúnio da doença e da morte não atinjam os nômades sexuais contemporâneos, a egocêntrica mentalidade contraceptiva e divorcista garante a restrição e descontinuidade das famílias, além de abrir caminho ao flagelo do aborto, como vimos em episódio anterior. A exemplo da AIDS, doença sexualmente transmissível, que deteriora a defesa biológica natural do indivíduo e o torna vulnerável a diversos outros males, a revolução sexual do século XX feriu de morte as sociedades que lhe concederam ocasião, tornando-as a tal ponto vulneráveis a outros males que algumas delas hoje se veem em risco de extinção, como no caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é o país com o índice de natalidade mais baixo do mundo e pode, segundo algumas previsões mais pessimistas, estar caminhando para a própria extinção. Isso mesmo sendo um país de 52 milhões de habitantes, com índices de educação e desenvolvimento invejáveis. Mas em lugares como Japão e Coreia do Sul, o dilema já é considerado uma emergência nacional. A Coreia do Sul, aliás, é o único país da OCDE, a organização conhecida como Grupo dos Países Ricos, com uma taxa de nascimentos inferior a 1 filho por mulher, menor até mesmo que a taxa japonesa. O percentual das pessoas aptas ao serviço militar obrigatório vai ter encolhido em 58%, o que criará um desafio também para a defesa do país, que vive em constante tensão com a Coreia do Norte. E nesse ritmo, a população total no ano de 2100 terá a metade do tamanho atual. É consenso científico que a manutenção numérica de uma dada população depende de uma taxa de fecundidade mínima de 2,1 filhos por mulher. E é com base nesse parâmetro que a Coreia do Sul padece hoje um grande drama, pois mesmo com incentivos bilionários do governo, convencer as sul-coreanas a superarem a alarmante taxa atual de apenas 0,72 filho por mulher, a mais baixa do mundo, tem se mostrado um grande desafio. O cenário de redução populacional do país é ainda mais preocupante que o do Japão, cuja taxa de fecundidade atual é de 1,3 filho por mulher e no qual já se comercializam mais fraldas geriátricas do que infantis. No caso da Coreia do Sul, o retorno do investimento na emancipação e alta qualificação profissional das mulheres será, segundo estimativas e para ambos os sexos, jornadas de trabalho cada vez mais exigentes, custo de vida cada vez mais elevado, prazos de aposentadoria progressivamente maiores e uma população reduzida à metade até o ano de 2100, com gravíssimas consequências sociais e econômicas, uma vez que a expectativa de vida e a população idosa seguem crescendo, bem como os cuidados à terceira idade demandam a crescente força produtiva de uma juventude que as mulheres de hoje, empoderadas de seus direitos reprodutivos, não querem mais trazer ao mundo. Esta é a Ye Jin, uma produtora de TV de 30 anos que mora sozinha nos arredores de Seul. Nem ela, nem suas amigas pensam em se casar ou em virar mães. Ye Jin faz uma típica jornada de trabalho sul-coreana. Trabalha 9 horas por dia, 6 dias por semana, fora as horas extras. 저는 노동을 좋아하거든요. 근데 한국에서는 노동이 어려워요. 일상이고 주말에는 진짜 링거 맞고 누워있는 정도로 삶을 유지해야 되는. Ye Jin sabe que isso terá um impacto no futuro do país. Ela até brinca dizendo que os sul-coreanos estão caminhando para a extinção, porque não estão procriando. Mas ela e suas amigas, também solteiras e sem filhos, não acham que seja sua responsabilidade resolver o problema. Em menor grau, a mesma asfixia se anuncia também para a Europa e todo o mundo ocidental.
No Brasil, a taxa de fecundidade está abaixo do mínimo de reposição, 2,1 filhos por mulher, desde os anos 2000, e o censo de 2022 revelou o menor crescimento populacional em 150 anos, 0,52% ao ano. A expectativa é que em poucas décadas a população brasileira também pare de crescer e passe a diminuir. Segundo dados do IBGE, nos anos 1960 a média era de 6,3 filhos por mulher. Nos anos 1980, caiu para 4,4. Hoje, estima-se que seja 1,6 filho por mulher. Paralelamente, qualquer bom observador percebe a explosão do custo de vida nas últimas décadas, uma barreira econômica frequentemente usada para justificar a redução ou mesmo a ausência de filhos. Mas aqui há uma inversão. Antes que o elevado custo de vida impusesse restrições à decisão de se ter filhos, foi a generalizada opção contraceptiva por famílias menores que, subvertendo a economia, hoje manifesta-se como barreira contra famílias numerosas. O aumento expressivo das mulheres no mercado de trabalho aumentou a competitividade, reduziu os salários, gerou gastos relativos à terceirização dos cuidados com a prole e favoreceu o custoso aumento de separações conjugais. Daí o elevado custo de um filho nos dias de hoje. Women here still feel they have to make a choice between whether they have a career or whether they have a baby. They just do not feel that it is possible to do both. Also, women are still expected to do the majority of the childcare. So with women here becoming increasingly highly educated, they are now choosing to prioritize their work over this more traditional role of being a wife or being a mother that society still demands. Observemos também que, uma vez flexibilizada a moral sexual pela obstinada recusa do reinado social de Cristo, o falso brilho da emancipação pessoal tende a atomizar a sociedade pelo número crescente de pessoas autocentradas, dedicadas quase exclusivamente ao seu próprio bem-estar e, portanto, mais vulneráveis às seduções do consumismo e às armadilhas subliminares da usura bancária, que, por meio de empréstimos e financiamentos a juros abusivos, parasitam a economia e expropriam paulatinamente sua força de trabalho. Propagando-se através das relações de mercado, os efeitos econômicos daquelas escolhas pessoais acabam por afetar toda a sociedade, incluídas aí as famílias amorosamente constituídas segundo a vontade de Deus, isto é, fundadas no matrimônio católico e, portanto, generosas em sua abertura à vida. Hoje a sociedade é antinatalista. Qual é o argumento das pessoas por que não querem ter filhos? Em geral, em unanimidade, é as condições financeiras. Porque nós não temos condição. Mas esse é um argumento falso. Porque se fosse assim, o presidente da República teria 5, 10, 15 filhos e não tem. As pessoas de classe mais alta são a menos generosas com Deus, são as que menos filhos têm. Aí a gente podemos nada. Nós não temos nada, nós somos pobres. Vamos ser sinceros, nós começamos, eu trabalhava como empregado, ganhava nem 2 salários mínimos. Depois, quando eu senti a necessidade, as crianças começaram a aumentar, eu falei, eu vou ter que parar de ganhar 2 salários mínimos e tentar arrumar mais um pouquinho. Cada ano Deus manda um filho, mas manda uns milagres no meio da família também. No Brasil, convém apontarmos que a pílula anticoncepcional aportou por aqui em 1962 e o dito planejamento familiar, leia-se, limitação das famílias por técnicas de contracepção artificial e esterilização, foi fomentado nos anos 1970 pelo então presidente Ernesto Geisel, protestante luterano, em pleno regime militar. Foi também na gestão Geisel que se aprovou no Brasil a legalização do divórcio, em 1977, após intenso debate público que contou com a resistência católica de um lado e o senador Nelson Carneiro e seus aliados de outro. Desde o primeiro mandato como deputado, Nelson Carneiro já defendia o divórcio. Apesar da oposição da igreja, a proposta virou lei em 1977. Foram 26 anos de tramitação no Congresso. Era uma coisa que o país inteiro reclamava, mas que faltava alguém que tivesse a coragem de afrontar, porque já sabia que ia contar contra si com as forças tradicionalistas, inclusive com a igreja. Tais alianças progressistas incluíam o efeito cultural das telenovelas da Rede Globo de televisão,
que desde o início daquela década promovia a desfiguração do catolicismo e uma verdadeira revolução nos costumes dentro dos lares brasileiros, impactando profundamente a família e a sociedade, mesmo durante a chamada ditadura. Tieta trouxe para o público muitas questões, não só a mulher mais velha, o jovem, trouxe muitas liberdades e muitos sentidos. Essa decisão de parar o seminário tem alguma coisa a ver comigo? Eu só quero um tempo para pensar se eu tenho mesmo vocação. Eu mal lhe conheço, mas sinto um orgulho do tamanho do mundo de você. Contracepção, adultério, divórcio e aborto, comuns nos bastidores da minoria artística, eram dramatizados e projetados nacionalmente sobre a mulher comum como pretensas demandas sociais reprimidas, com a força persuasiva de personagens marcantes e atrizes de talento. Não quero viver com ninguém. Sou solteira mesmo. Não quero morar com ninguém. Detesto casamento. Detesto casamento. A moral católica e o celibato sacerdotal também eram frequentemente atacados por falseamentos e caricaturas, promovendo a relativista e caótica moralidade sexual contemporânea, que hoje viria não só a deprimir e incapacitar milhões de consciências, mas, como vimos, trazer também catastróficas consequências demográficas. Um mundo em que a população da maioria dos países encolhe, e onde 23 nações, incluindo lugares como a Espanha e o Japão, passam a ter menos da metade da população atual. E também onde o Brasil tem quase 50 milhões de pessoas a menos do que tem hoje. Esse é o cenário do ano 2100, segundo um estudo feito por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Washington, recém-publicado pela revista científica britânica The Lancet. Essa previsão chama muita atenção porque ela vai contra a perspectiva de que a população global cresceria indefinidamente. É irônico que muitos de nós tenhamos aprendido na escola que, quanto mais instruída e desenvolvida uma sociedade, menor a sua taxa de fecundidade. Ocorre que esse suposto desenvolvimento entrega agora a sua fatura em todo o mundo ocidental, e a tragédia anunciada de um colapso populacional generalizado, com graves consequências sociais, políticas e econômicas, sugere-nos que o progresso vendido há séculos pelo espírito liberal não passa de um engodo que agora se manifesta como doença demográfica autoimune ao drenar as forças de sociedades inteiras. Essa infecção revolucionária, porém, começa no cruzamento entre um preconceito eugênico contra os pobres e a ideologia feminista. Se chega no interior, no sertão, aquele homem com dente só enchendo a cara de cachaça com farofa, farinha, faz filho, porque tem que ter controle da natalidade, né, gente? Brasil pobre, miserento desse jeito, faz filho. Já no século XIX, as teorias do economista britânico e iluminista Thomas Malthus pregavam o controle populacional a partir da percepção errônea de que o planeta caminhava para uma superpopulação autodestrutiva em razão da suposta desproporção da disponibilidade de recursos naturais. Por outro lado, a Revolução Industrial e sua voraz exploração do trabalho já ensejavam reações igualitaristas no contexto da ruptura forçada entre a mulher e o ambiente doméstico. Quanto à superpopulação mundial, trata-se de um mito de fácil desconstrução. Se os atuais 8 bilhões de habitantes do planeta fossem divididos em famílias de 4 pessoas, e se cada família ocupasse uma espaçosa habitação de 150 metros quadrados, a área total plana ocupada com a moradia de toda a população mundial seria de apenas 300 mil quilômetros quadrados, menor que o nosso estado de Goiás. Se empilhássemos tais habitações em prédios de 7 andares, a área total ocupada cairia para 43 mil quilômetros quadrados, cabendo então no modesto estado do Rio de Janeiro. É isso mesmo, meus caros. Basta fazer a conta e constatar que toda a área restante do mundo está disponível para plantio, parques industriais, infraestrutura, lazer, etc. O mundo está longe, muito longe de uma superpopulação, mesmo 2 séculos depois de Thomas Malthus. Quanto à ideologia feminista e sua meta de emancipação feminina, trata-se claramente do reflexo de um escárnio diabólico.
Nos textos sagrados podemos ler que o pecado entrou no mundo pela mulher, seduzida pelo demônio com a tentação do conhecimento emancipado de Deus, ativando imediatamente a concupiscência em nossos primeiros pais. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: "É verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim?" A mulher respondeu-lhe: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais." "Oh, não," tornou a serpente, "vós não morrereis, mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal." A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então, os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Mais adiante, ao estabelecer as penas do pecado original a todo o gênero humano através de Adão e Eva, Deus toma a palavra. Disse também à mulher: "Multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob seu domínio." E disse em seguida ao homem: "Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida." Notemos que o trabalho, como condição indispensável ao sustento, foi uma pena imposta por Deus e apenas ao homem. Em face da encarnação do Verbo e da elevação do matrimônio à dignidade de sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a dignidade da mulher é sumamente elevada ao trono real doméstico, diferentemente da escravidão pagã antiga e contemporânea que a persegue, eis que o feminismo, tal como a serpente do paraíso perdido, uma vez mais lança sobre a mulher a tentação do conhecimento e da emancipação de Deus, buscando persuadi-la a antepor a carreira profissional ao casamento e à maternidade. E para quê? Para que ela se iguale ao homem no suposto privilégio masculino de trabalhar por seu sustento, para que, além das dores do parto e da submissão ao homem, ela acumule ainda o fardo do sustento de si e da família. É como uma segunda queda da velha Eva perante o espírito maligno, para as muitas e copiosas lágrimas de Nossa Senhora, a nova Eva, por quem, ao contrário da primeira, o pecado, em vez de introduzido, é tirado do mundo. Lembremos-nos do alerta profético do Papa Pio XI em sua encíclica Casti Connubii, de 1930, sobre o matrimônio cristão, apresentada em nosso episódio anterior. Todavia, esta emancipação da mulher não é verdadeira, nem é a razoável e digna liberdade que convém à cristã e nobre missão de mulher e esposa. É antes a corrupção da índole feminina e da dignidade materna e a perversão de toda a família, porquanto o marido fica privado de sua mulher, os filhos de sua mãe, a casa e toda a família de sua sempre vigilante guarda. Pelo contrário, essa falsa liberdade e essa inatural igualdade com o homem redundam em prejuízo da própria mulher, porque se a mulher desce daquele trono real a que dentro do lar doméstico foi elevada pelo Evangelho, depressa cairá na antiga escravidão, se não aparente, certamente de fato, tornando-se, como no paganismo, mero instrumento do homem. Assim, retomando a pergunta com que abrimos este vídeo, sobre qual a relação existente entre feminismo e demografia, claro está que mesmo quem não professa a fé de sempre da Santa Igreja é obrigado a reconhecer os dramáticos efeitos demográficos da cruel imposição de valores feministas às mulheres ao longo da história, para o prejuízo de toda a humanidade, que passa a rejeitar a si mesma virtualmente até a extinção. O demônio sabe que é pelo amor que somos salvos. Por isso mesmo, na obra da criação, escolheu a mulher como alvo principal de sua vingativa investida contra Deus, porque é pela completa alienação e perversão da mulher, fonte de amor e de vida, que sua investida ganha mais força contra o tesouro da família,
por vezes até o derramamento do sangue inocente dos bebês não nascidos, trucidados ainda no ventre de suas mães dezenas de milhões de vezes ao ano. E as mulheres têm direito de poder um dia dizer isso. Que bom que eu fiz, eu não queria ter aquele filho, não era momento e eu não queria ter. As mulheres têm direito de falar isso. O que há? Eu sempre tive sorte de encontrar bons médicos, caros e competentes. E fim de papo. Rezemos, pois, por todas as vítimas do feminismo. Peçamos a Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, cujo sim fez descer do céu à terra o próprio Deus e cuja humanidade lhe permitiu assumir nossas misérias para a nossa redenção, que interceda às mulheres o fortalecimento na humildade e na pureza, bem como que interceda aos homens a graça de voltar a vê-las e protegê-las em sua plena dignidade de esposas e mães. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Peço também que reze por nós. E se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador com qualquer valor mensal. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!